pegando agora esse fenômeno Pablo Marçal, ele manipula todos os fatores de mobilização aí da ultradireita, a religiosidade, que foi o começo dele, a meritocracia, que ele é o empreendedorismo, que ele se diz. E um ponto interessante é que ele criou um mundo tão maluco que você pega o plano de segurança dele, ele tirou de um filme, aquele filme do Spielberg, que você, com inteligência artificial, você identifica quem vai cometer o crime e já manda drones para lá. Até onde que vai. E essa fantasia está pegando. Ele está, não sei, hoje saiu uma pesquisa, tem que ficar com o pé atrás aí, uma agência lá de Uberaba, mas ele está crescendo. Até onde vai essa loucura dessa criação desse mundo aí? Não tem limite, né, Nassif? Pensa só, o sujeito é realmente um empreendedor da bandidagem. E agora sofisticado, porque ele já tem a escola bolsonarista. O que ele está fazendo agora, em termos de hipnose de massa, de convocar, né, de engajar as pessoas emocionalmente, ele colocou, até hoje, num debate aí com gente que está fazendo política e muito preocupada, eu falei que as pessoas não estão prestando atenção desde 2016, quando o Bolsonaro fez aquele famoso discurso lá no Congresso Nacional, no voto do impeachment, do pseudo-impeachment da Dilma. As pessoas não estão prestando atenção nas relações entre estética e política, naquilo que é o mood. Né? O Pablo Marçal, ele conseguiu voltar com o delírio, com a hipnose de massa, ele conseguiu voltar para esse comando vamos chamar assim, né, do psicopoder. Então, você vai lá e faz as pessoas pensarem em uma determinada coisa. E como é que ele conseguiu isso? Pensar e sentir. Ele conseguiu colocar as pessoas numa posição, quem está acompanhando ele, fazendo ele crescer nas pesquisas, só está ali porque ele conseguiu colocar essas pessoas numa espécie de posição de prazer, posição em que as pessoas se sentem compensadas e recompensadas emocionalmente, e elas se sentem tomadas por uma esperança. Se esse pé rapado, se esse Zé Mané conseguiu chegar lá, eu também vou conseguir. Eu, enquanto pé rapado, né, Zé Mané, vou também conseguir. E ele posicionou todo mundo nisso, que então a gente pode dizer que é uma espécie de catarse do riso. É o bom humor, é a graça, é o ridículo, é o grotesco, é aquela piadinha, é aquela piada mais forte, é sempre uma ridicularização dos outros, é uma agressividade que dá muito prazer. O prazer da raiva misturada com o prazer do ódio, que traz essa tremenda compensação. Então, não vai adiantar a gente querer, como não adiantava racionalizar o Bolsonaro, não dá para racionalizar esse Pablo Marçal. Agora, o que a gente vai ter que fazer é ficar mais espertos do que ele. Isso aí é muito difícil, porque é difícil a gente ser pessoas honestas, dignas e que funcionam com pensamento democrático, tem muita dificuldade de ser mais espertos do que os perversos. E esse sujeito é extremamente perverso. Eu até tenho umas dicas para dar, mas, enfim, eu sou uma pessoa que estou aqui só escrevendo livros, né? Tentando dar umas ideias. Não, mas essa questão da linguagem, eu até escrevi um artigo ontem sobre a maneira como a linguagem foi o grande instrumento da ultradireita. Já começa aí em 2005, 2006, quando a Veja substitui o texto crítico pela ofensa. Então, rompia com todos os parâmetros. Daí, quando você começa a usar a ofensa, e usa a ofensa contra as instituições, você desacraliza as instituições. As instituições, elas têm um conjunto de ritos aí para manter o seu próprio poder. E à medida que vai fazendo isso, você tem a chamada revolução cultural, que vai permitir. Tudo passa a ser possível. Né? A partir daí, você teve uma subversão dos conceitos de direitos individuais, de presunção de inocência e tudo, que fez parte desse bolo tremendo aí, com mais os interesses de mercado, aí, interesses aí dos negocistas de Estado então, também. Pois é, Nassif, aí vê só, aquilo que lá em 2015, você até me entrevistou naquela época, em 2015 eu publiquei aquele livro Como Conversar com Fascista. Não se falava ainda de fascismo naquela época, e eu disse que naquele livro lá eu falava assim, olha só, gente, o que está em jogo é que o fascismo é justamente um jogo de linguagem. Então, é um conjunto textual que você joga para as massas, assim como você pode ensinar para as pessoas que elas têm que gostar de Coca-Cola e comprar Coca-Cola, ou aspirina, ou não importa o quê, bolsa de marca, ou não importa o quê.
você pode também fazer com que as pessoas tenham ideias relacionadas à política, ideias relacionadas às outras pessoas e até ideias relacionadas a Deus. O que faz um pastor do mercado? Vende Deus como se fosse uma mercadoria. Embala Jesus Cristo e vende Jesus Cristo, e assim vai. Então, a mesma coisa é o ódio, né? O ódio é uma coisa que traz muita satisfação para as pessoas. Imagina você vender isso. É mais importante hoje, mais valioso do que você vender qualquer outra coisa. Amor, sei lá, não importa. Vende-se o ódio como se vende a esperança, como se vende a fé. E o ódio, eu acho que de todos esses elementos é o que traz mais prazer para essas pessoas que não têm como sentir coisas mais interessantes. Então é fácil manipular essa galera. E sobretudo os jovens, né? Que esse Marçal está chegando muito com os jovens, porque os jovens estão muito abandonados pela educação, pela família. O cérebro da garotada, assim, vou dizer até os... Bom, você também, a gente é de uma geração dos livros, uma geração da cabeça cheia, inclusive cheia de neurose, mas a garotada tem a cabeça cheia de música ruim. Estou falando isso sério, porque é uma indústria cultural que faz lavagem cerebral direto. Então, a garotada hoje tem muita dificuldade de fazer a relação entre sujeito e predicado. O futuro já é há muito tempo daqueles que pensam e que comandam o mundo porque aprenderam a funcionar dentro de uma certa racionalidade que pode ser também só uma mera esperteza, como esse Pablo Marçal. Mas todo mundo hoje está querendo ser mais esperto do que realmente uma pessoa que reflete, que pensa. Tem um valor da esperteza que não é dado, digamos assim, não é valorizada a educação, a racionalidade, a coerência, os valores éticos que derivam disso, né? Então, Márcia, tem um ponto aí que pega muito aí, com esse negócio da tecnologia, das startups e agora dos influenciadores, o sonho de ficar rico jovem aí acaba pegando toda a juventude. E daí eles pegam o mundo real pela frente aí, a única maneira de controlar a frustração é através da adesão ao discurso de ódio. E aí como é que o cara também, diante desse cenário, com essa hipervalorização da riqueza, do espetáculo, do aparecer nas redes, das mercadorias, né? O carrão, a roupa de marca, não sei o quê. Como é que digamos, o menino lá, passando necessidade, ou não, mesmo o filho da burguesia, onde que ele vai achar que ele precisa, por exemplo, ler um livro? E outra, se ele não se subjetivar lendo livros, tendo cultura, sei lá, conhecimento, não importa de que área venha, como é que ele vai raciocinar se ele não tem conteúdo para raciocinar? Então, eu estou falando isso e pensando que desde o Michel Temer, né, que a gente tem o novo ensino médio, que tem que ser revogado pelo nosso governo, porque é uma catástrofe para o ensino médio a inexistência de um currículo organizado, pensado, produzido por gente que entende de educação. Digamos, a própria educação está em disputa, a própria educação está na mira de gente que ou instrumentaliza ou rebaixa a educação mesmo a uma mercadoria. E nisso, a cabeça da criançada, dos jovens, vai pelo ralo, junto com tudo. E se a cabeça dos jovens vai para o ralo, o futuro também. E talvez a nossa própria geração, tão dividida, tão deturpada, tão aviltada, não tenha dado conta mesmo de fazer nada melhor, né? Nós também somos uma geração de gente que teve, assim, que já sofreu uma lavagem cerebral, né? E que não dá conta, talvez, de governar melhor, de projetar as instituições, de uma maneira geral, do direito à educação. A gente precisaria de um projeto melhor para esse mundo, né? E é isso que eu acho que a gente tem que realmente voltar a colocar como uma questão de disputa, né? Não de polarização, mas de disputa. Eu não quero esse mundo, eu quero um mundo melhor, né?